Nós estamos continuando uma série que começou no início do mês, chamada Igreja de Joelhos. E essa série, ela fala sobre o poder da oração. O poder de uma igreja que entende que a nossa maior arma não é uma estratégia marqueteira, não é uma estratégia para encher nossos auditórios de gente, prometendo coisas que nem Jesus prometeu. Não é uma estratégia para fazer coisas bonitas só porque a gente tem que fazer, porque a outra igreja faz. Mas a nossa maior arma é saber que nós podemos conversar com o Rei do Universo. Eu não sei se você já parou para pensar na grandiosidade disso, que a oração, que quando nós fechamos nossos olhos, nós estamos orando e falando com o Criador do Universo. Às vezes nós paramos de pensar nisso. Eu não oro muito não, eu oro no carro, mas eu dou o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que minha atenção ela é muito curta, e eu sempre converso isso com as pessoas quando vão no meu gabinete. Eu falo, eu tenho um defeito. Se você estiver falando comigo e eu não estiver olhando para você, olhando mesmo para você, dá um estalo aí, me chama, então eu falo, pastor, porque eu estou já saindo fora. Eu tenho um déficit de atenção enorme. E eu, por causa disso, isso não é regra, isso não tem que ser uma norma, pelo contrário, isso é algo pessoal, mas sou eu. Quando eu vou orar, eu tenho muita facilidade de me dispersar. Tenho muita facilidade de repente, no meio da minha oração, já pensando em outra coisa. E eu criei uma estratégia, porque graças a Deus a minha oração só aumenta, né? Porque a gente começa a orar por coisas, começa a orar e daqui a pouco você vê, e com essa estratégia que eu criei, ela não me faz esquecer. Eu criei uma lista de oração por escrito. Então eu escrevo uma lista de oração de A a Z. Todos os itens da minha lista estão lá e essa lista só aumenta. Ela só vai aumentando. Não que eu seja um pidão, eu sou um pouco pidão sim, eu peço muita coisa para Deus. Mas tem muita coisa que eu já estou agradecendo ali. Tem muita coisa na minha lista que já aconteceu e eu estou agradecendo ao Senhor. Eu não vou deixar de agradecer quando a coisa acontece. Mas eu estou ali orando e a lista está lá para eu não desviar a atenção. E às vezes eu fico impressionado com pessoas que falam, pastor, eu não oro muito não, porque eu não sei fazer isso, eu sou meio sem jeito, eu estou falando com sei lá quem. Querido, querida, você às vezes perdeu a noção de que o Deus do Universo é aquele que pode te escutar. Amém. De que quando você fecha os seus olhos, você pode ser novo convertido. Mas pastor, eu nem sei os livros da Bíblia. Pastor, eu nem sei direito manusear. Eu vejo as pessoas na igreja tão cheias de si, falam os versículos de cor, eu fico com vergonha. Eu quero falar para você que quando você fecha os seus olhos, da maneira que você é, com o tempo de cristão que você tem, seja ele curtíssimo, nós temos, graças a Deus, eu quero que isso nunca acabe, temos pessoas aqui na igreja que estão se convertendo, que estão num processo de se encontrar com Deus. E eu quero falar para vocês também, que Deus, quando você fecha seus olhos para orar, com toda a sua limitação, o Criador do Universo, o dono dessa igreja, a pessoa mais importante do mundo, olha para você e começa a te ouvir. Amém. E começa a escutar o que você fala. Amém. E antes mesmo de pregar, porque nós vamos fazer a segunda parte de uma pregação. Se você não estava aqui no domingo passado, eu recomendo que você vá para a nossa página na internet, imbotafogo.com.br, e ouça a mensagem do domingo passado, porque a de hoje é a continuação. Mas antes mesmo de falar sobre ela, eu queria contar uma história para você. Uma vez eu estava na casa do nosso bispo Paulo Lockman, que é o bispo da igreja metodista, ele tem uma casa lá em Cabo Frio, e nós estávamos lá, nós fomos na praia, jogamos bola, fizemos tal, ficamos na água, ficamos o dia inteiro lá, curtimos uma prainha, estava bom, solzinho. Aí fomos para a casa dele, ele é gaúcho gosta de churrasco, aí fez um churrascão bacana, aquele churrasco bem feito, tal, comemos um churrasco, e estamos lá curtindo, tal, todo mundo tranquilo, fomos na piscina, tal. Aí lá para o meio da tarde, nós vimos umas 6, 7 pessoas, sei lá, estava o bispo, a esposa, a filha, o marido, eu e mais umas 2 ou 3. Lá para as 4, 5 horas da tarde, a gente estava na sala batendo papo, e aí deu vontade de orar. Vamos orar. E aí foi impressionante, gente, porque a gente começa ali a
vamos orar, mas vamos orar pelo quê? Aí um levanta, pô, eu queria orar pelo meu irmão que está no hospital, pô, vamos... Aí lembrei de fulano também que está doente, e aí o outro bispo lembrou de uma situação que estava acontecendo na igreja, tal, e a gente começou ali aquela rodinha, sem nenhuma, sem nenhuma estrutura, sem nada. E aí a gente começou, a gente fechou nossos olhos e começou a orar, como uma reunião qualquer, na casa de alguém. Meus irmãos, eu acho que o bispo achou até que eu estava passando mal. Eu nunca chorei tanto numa reunião de oração como eu chorei aquele dia, por algo que eu senti da paz de Deus tão forte. A primeira coisa que eu senti foi impressionante. Porque quando nós começamos a orar, eu senti literalmente isso que eu acabei de falar para vocês. Que o Criador do universo se fez presente naquele lugar. Amém, glória a Deus. E ele encheu aquela sala de tal maneira que não tem como explicar. Não tem como a gente explicar coisas, por isso que eu falo, você tem que viver isso. Um dos processos de conversão é a experiência. Eu não acredito em conversão sem experiência. Conversão sem experiência é teologia, é estudo teológico. Eu tenho um monte de gente que sabe a Bíblia de A a Z. Tem um professor do seminário que sabia a Bíblia de A a Z, que me falava coisas que eu nem imaginava, que eu duvido da real conversão dessa pessoa. Porque conversão vai muito além disso. Conversão passa por uma experiência com Deus. E se você nunca experimentou isso, nunca experimentou Deus, você precisa pedir para Ele se manifestar, porque não sou eu que vou fazer isso, não é o pastor, é Deus. Ele é o maior interessado em se manifestar para você. Amém. E aí eu estava ali naquela reunião, e de repente veio aquela presença de Deus, uma gostosa, aquela coisa maravilhosa, você sente, e meu olho encheu d'água, e aí eu ouvia nitidamente falando, eu estou disponível. E a gente falando coisas ali pessoais, a doença da irmã, o desemprego do fulano, a não sei o que da igreja tal, coisas pequenas. E o Deus, Criador do universo, chega para mim e fala, eu estou disponível. E eu chorava. E no segundo momento eu senti o oposto, que aí deu uma certa vergonha. Foi quando eu fiquei pensando no meu dia. Eu fui para a praia, eu fui no churrasco, eu brinquei, fiz e acontecer, comi. E quando eu parei para falar com Deus, eu fechei meus olhos, comecei a orar. Ele estava ali, presente, disponível. E foi aquela pergunta que eu fiz para mim mesmo: se Deus fizesse isso comigo, e em qualquer momento, independente da minha vida, Ele chegasse para mim e me pedisse para fazer uma coisa, será que eu estaria disponível para Ele? E aí eu daria a chorar. Porque eu não sei se eu estaria. A gente tem tanta coisa. Será que num soninho gostoso, no inverninho do Rio de Janeiro, 2h30 da manhã, né, naquele inverno, essa semana fez um friozinho, né, finalmente. E aí você está ali debaixo do cobertor, com o ar-condicionado ligado. Aí Deus te chama e fala que tem alguém precisando dele e Ele quer usar você. E será que você vai ser tão disponível para Deus como Ele é para a gente? Foi tão forte isso, meus irmãos. Foi tão forte a experiência que eu tive com Deus. E ela veio através da oração, de um momento simples de oração. E eu queria continuar a falar sobre uma das orações mais famosas da Bíblia. Uma das orações que já virou reza. E quando vira reza, perde o sentido, porque a gente decora e a gente fala, a gente não entende o que ele está falando. Que é a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus, capítulo 6. E nós vamos falar sobre a segunda parte dessa oração. Nós falamos no domingo passado sobre a primeira parte da oração: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós falamos sobre isso semana passada. E hoje eu gostaria de falar sobre a segunda metade. Mateus 6, os últimos 13 e 14. Mateus 6, 13 e 14. Apesar de que essa Bíblia que eu estou aqui, ela está em francês. Eu não sei se em português é 13 e 14 ou 12 e 13. 12 e 13? Mateus 6, 12. Então Mateus 6, 12. Perdoa as nossas dívidas, como também temos perdoado aos nossos opressores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, tua é a glória, teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler isso todos juntos? Podemos ler esses 2 versículos todos juntos? Vamos lá? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pai, muito obrigado por essa palavra. Continua falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Perdoa as nossas dívidas. É tão importante a gente ter a real noção disso. É necessário e importante. Porque o perdão é muito poderoso, gente. O fato de pedir perdão e o fato de receber perdão é necessário. Eu estava vendo a história do Michael Phelps. Fenômeno nas piscinas olímpicas. E a história dele entre Londres e Rio. Entre as Olimpíadas de Londres e as Olimpíadas do Rio. Não sei se você teve o privilégio de assistir esse documentário dele. Michael Phelps, uma carreira brilhante, medalha como ninguém nunca ganhou. É engraçado que nós temos falado sobre isso aqui desde o início do ano, né? A busca da felicidade. E nós temos falado que tantas pessoas se enganam achando que tendo uma vida financeira bem estruturada, tendo um emprego bom, um carro ótimo, a felicidade está por trás daquilo ali. De repente a gente vê ícones, celebridades, sinônimos de sucesso se suicidando, deprimidos, viciados em drogas, em álcool. Anteontem eu fui numa festa junina e aí tinha uma mulher do meu lado e o marido dela, 24 horas antes, tinha morrido de overdose. No quarto, dentro de casa, e ela estava com a filhinha meio desesperada, meio em choque, sem saber, de uma família de classe média alta, com a vida bem estruturada, não tinha problema financeiro, viajou para o mundo todo, uma cultura enorme, e o marido morto de overdose. E a gente ouve falar nisso daí. É interessante dizer que os maiores índices de suicídio na cidade do Rio de Janeiro estão concentrados na Barra da Tijuca, em locais onde a renda per capita é um pouco maior. Interessante esses paradoxos. E aí de repente a gente vê o Michael Phelps, que era um glorioso vencedor, e por causa de problemas de relacionamento de vida com o pai, falta de perdão, falta de reconciliação, se envolve com bebida, com droga, é preso 2 vezes, pensa em se matar, até que ele encontra um técnico de futebol americano, cristão, que dá um livro para ele. Se você nunca leu esse livro, eu recomendo para você, de um pastor americano chamado Rick Warren, um livro chamado Uma Vida com Propósito. Ele entrega esse livro para Michael Phelps, e Michael Phelps começa a ler esse livro, e ele começa a entender propósitos que ele nunca tinha tido na vida dele. E aí, no ano de 2014, ele liga para o preparador dele, dá tempo ainda de ir para as Olimpíadas do Rio. E aí ele começa a treinar, e estamos aí, outra vez, um fenômeno nas águas, só que dessa vez com a cabeça completamente diferente. Amém. Com uma vida completamente proposital, né? Cheia de propósito. Glória a Deus. Reconciliado com seu pai, pediu perdão, perdoou. O perdão, a falta de perdão, ela gera em nós algo que a gente fala que é uma coisa chamada raiz da amargura. Sabe quando você constrói uma casa e você esquece de fundamentar aquela casa no aspecto de construção civil, e os fundamentos ali, as sapatas da casa não são bem feitas, e aí de repente no meio da estrutura você descobre que deu tudo errado, e de repente você recebe aquela notícia: é melhor derrubar e fazer tudo de novo, porque senão vai cair em cima de vocês. Aí você tem que destruir a casa inteira, a construção inteira, gastar o dobro do preço, porque você precisa fundamentar as coisas. A raiz de amargura, ela vai crescendo sem você ver, porque quando você não perdoa, quando você não pede perdão, aquela coisa vai queimando o seu coração. O pedido de perdão é extremamente necessário, porque ele joga algo de lado que é muito comum nas nossas vidas, que é o orgulho. Pedir perdão significa colocar o orgulho de lado. E é muito difícil pedir perdão, cá para nós.
É muito difícil chegar ao ponto de pedir perdão. E é uma coisa engraçada que a gente vive, eu acho que talvez não aqui, só eu, né? Acho que ninguém daqui vive isso. Às vezes é muito mais fácil pedir perdão para quem a gente não conhece do que pedir perdão para quem está muito perto de nós. É estranho isso, né? É mais fácil eu pedir perdão para uma pessoa que eu não tenho intimidade, me perdoa, tal, do que de repente chegar para o meu filho, chegar para minha filha, chegar para o meu pai, chegar para o meu primo, chegar numa situação familiar que está com aquela raiz de amargura ali, apertada, e que eu já olho para a pessoa e... Sabe aquele negócio que é engraçado? Festa de Natal. Festa de Natal é um momento de glória ou de preocupação total, né, nas nossas vidas. Talvez não na tua família, né? Só na minha. É aquele esquema que a família toda vai se reunir. Aí tem gente que está feliz, mas tem família que fica desesperada. Meu Deus, aquele primo vem. E aí fica aquele negócio ali na festa de Natal, medindo as palavras, sabe? É melhor eu não ir até ali, porque no ano passado deu problema. Não vou nem tocar naquele assunto ali, porque se eu tocar naquele assunto ali vai estourar. Bom, fica assim, fica uma casa, sabe? Uma família, todo mundo pisando em ovos, assim. É tudo primo, gente, é tudo irmão. E aí você vai começar a remoer essa história. Lá atrás tem falta de perdão, falta de pedir perdão, falta de ser perdoado. E é interessante que a Bíblia, nós estávamos na escola dominical agora na classe, e nós estávamos falando uma coisa tão interessante. A Bíblia é suficiente. Nós cremos na suficiência da Bíblia. Essa é uma das doutrinas metodistas. Nós cremos na suficiência bíblica. A Bíblia é suficientemente grande para responder tudo o que a gente precisa. Nós cremos nisso. Nada que esteja fora da Bíblia ou que vá contra a Bíblia entra nas nossas crenças fundamentais. E é interessante como a Bíblia, ela responde essas coisas. Nós falamos sobre a palavra ministério, e normalmente as igrejas são divididas em ministérios, e a palavra ministério em si, a gente precisa repetir isso lá em Brasília, porque o pessoal esqueceu, mas a palavra ministério, ela tem um significado. Não sei se você sabe o que significa ministério. Ministério significa serviço. Olha que coisa paradoxal, né? Ou seja, o ministro do não sei o que seria o servo do não sei o que. Não é o que a gente vê, mas era você. O ministério é quem presta serviço. E a Bíblia diz, e aí a gente às vezes abre as igrejas, né? Nas igrejas tem os ministérios, ministério de louvor, de música, ministério de santuário, ministério disso, ministério daquilo, e de repente a gente abre a inscrição para a pessoa se candidatar. Vou me inscrever para participar, para ser voluntário no ministério. E o pessoal, mas não sei o que eu faço, eu não sei qual é o meu ministério. Tem um ministério na Bíblia, que todo mundo que se diz crente precisa ter ou aprender a ter. E esse ministério tem tudo a ver com essa palavra. A Bíblia diz o seguinte: bendito Deus Pai, que nos reconciliou em Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Sabia que tem isso na Bíblia? O ministério da reconciliação é um ministério que não é para alguns, é para todos. Porque nós fomos reconciliados em Cristo Jesus e Ele nos deu um ministério chamado reconciliação. Aí eu vejo essas brigas de família, e aí às vezes o pessoal que não se diz crente e tal, não sei o que, eu sou cristão, e estraga tudo. Bota Jesus onde não é para botar, e chama de raça de víboras, e fala que não sei o que. Não, vocês não... E aí, eu já vi, gente, umas coisas esquisitas, sabe? Uns crentes que chegam numa família onde não tem ninguém crente. Só ele. E ele acha que já é mais importante do que os outros por isso, porque ele é crente e os outros não. E aí ele chega lá, na hora de uma briga de família, ele joga isso na cara das pessoas. Porque você vai para o inferno. Você é filho do diabo. Mas o meu pai é teu pai também, então o teu pai é o diabo, né? Se for irmão. Ué. E a pessoa, ela perde a noção. Quando a minha Bíblia diz, eu espero que a tua também, que o nosso papel como irmão, como filho, como sobrinho, como primo, é no ambiente de guerra, trazer uma palavra de reconciliação. Amém. As pessoas têm que olhar para nós e falar: aquele ali pode não ser perfeito, aquela ali pode não ser perfeita, porque ninguém é, mas aquele ali é um reconciliador. Aquela ali é uma reconciliadora. A minha família estava complicada, e numa festa dessa de todo mundo pisar em ovos, houve uma reconciliação. Você quer testemunho melhor do que esse?
E aí quando alguém pergunta para você, não, eu sou assim porque Deus me deu um ministério, um presente de reconciliar as coisas. Eu não vim para destruir, eu vim para reconciliar. Perdoa as nossas dívidas. Perdoar é reconciliar. Essa oração é reza na vida de tanta gente, mas não é prática, não tem sido praticada. O meu maior desejo, eu sempre falo isso aqui mesmo, eu estou aqui desde fevereiro falando a mesma coisa, e não é redundância, é ênfase. Eu quero sim que essa igreja esteja lotada. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Quero que a gente tenha mais de um culto à noite, porque não cabe gente aqui. Esse é meu maior desejo. Isso vai acontecer no tempo certo. Mas a Bíblia fala, toda vez que a Bíblia fala sobre crescimento, ela fala sobre crescimento orgânico. Uma árvore que é plantada num bom solo e que no devido tempo dá o seu fruto. Eu falei com a liderança, na reunião de liderança semana passada, falei, a gente quer que a igreja cresça, mas a gente está preparado para isso? Se de repente Deus mandar 100 pessoas para cá agora, 150 pessoas novas, a gente está preparado para receber? Eu acho que não. Então está na hora de ver alguns fundamentos importantes. Então eu quero que a nossa igreja cresça aqui numericamente, financeiramente, tenho sonhos para isso, como pastor. Mas o que eu mais quero é ouvir histórias de alguém chegar para mim, pastor, minha família estava destruída, e houve uma palavra de reconciliação lá em casa, e tudo mudou. Meus irmãos, esse vai ser uma das coroas, uma das pérolas na coroa que eu vou ganhar no céu. E não importa se a sua família mora lá no interior de São Paulo e nunca vai vir aqui na igreja, para mim não tem problema. Não importa se mora lá no Rio Grande do Sul e eu nunca vou conhecer e nunca vai ser membro da igreja, não tem problema. Mas o reino de Deus não cabe nessa igreja. O reino de Deus é maior do que isso aqui. O reino de Deus está no teu trabalho, está na tua casa. Sabe aquele funcionário que fala palavrão, que trai a mulher, que trai o marido, que ninguém gosta dele, e que você, o crentão, não vou me misturar com isso aí não, isso aí vai abalar a minha reputação de super crente. Sabe, aquele tipo de gente que trabalha do teu lado e que está desesperado por Deus. Deus está esperando você ali com uma palavra de perdão, de reconciliação, que vai trazer vida para aquele ambiente, que aquela pessoa vai falar, esse cara é louco. É necessário, é importante. O perdão coloca as coisas numa ordem boa. 2 Coríntios capítulo 7 fala que a tristeza, quando vem de Deus, produz arrependimento e salvação. E quando vem do mundo, produz a morte. Olha que palavra interessante. Deus, às vezes, gera situações na nossa vida em que a gente se arrepende, que a gente fica triste, mas ela produz vida, produz salvação. Então o perdão, quando nós olhamos para Deus e falamos, Deus perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, eu estou querendo dizer, Senhor, eu me arrependo das coisas que eu tenho feito, porque eu quero vida, eu não quero morte para a minha vida. Mateus, na continuação do capítulo, fala algo muito interessante. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Jesus ainda conta uma parábola. Tinha um cara que devia uma grana ao rei, e o rei perdoou a dívida desse cara. Aí no caminho de volta para casa, o cara felizão, minha dívida foi perdoada, encontra um outro cara que devia um valor para ele, menor, e ele chega e casca em cima desse cara, me paga agora, não sei o que, e não perdoa o cara. Aí o rei lá em cima descobre, o quê? Eu acabei de perdoar a dívida desse cara, esse cara vai lá e não perdoa uma dívida bem menor. Chama o cara e fala, meu amigo, perdeu tudo. Olha que coisa interessante. Então uma via, ela coloca as coisas na ordem boa. Nós temos perdoado os nossos devedores em todos os sentidos, financeiros também. Sabia que tem briga, tanta briga de família por causa de dinheiro? Eu emprestei um dinheiro para aquele ali e nunca mais me devolveu. Uma vez eu ouvi um amigo meu falar e eu adotei isso para mim. Falei, meu amigo, faz o seguinte, o dia que você emprestar dinheiro para alguém, na tua cabeça, troca a palavra empréstimo por doação, aí vai dar sempre certo. Se o cara te devolver, devolver uma doação. Se não devolver, não vai dar problema. Não empresta querendo nada de volta não.
Quando você der assim, pedir emprestar, você resolveu emprestar, na tua cabeça está aí, todo ano. Todo ano, se voltar, voltou. Porque às vezes não volta, né? A gente sabe disso. E aí tem famílias que se desesperaram, se desestruturaram porque, emprestei, não quero mais ver. Aí aquela festa de Natal, bomba atômica, tá ali, tá um ali, pegando uma coxinha de um lado, o outro lá, no outro lado da sala, pegando o pernil do outro. E aí dele se pegar o último pernil, ih, dá um problema. É impressionante. Jesus, em João capítulo 13, ele nos dá um novo mandamento. Eu, a minha esposa, incluí o meu sogro e minha sogra, que foi uma experiência para minha esposa muito forte, no quesito perdão. Um negócio foi montado, uma empresa foi montada, com uma pessoa da igreja, e dinheiro envolvido, e projetos, e tal, e todo um sonho, trabalho, isso e aquilo. E aí de repente a gente descobriu que era uma grande farsa, uma grande mentira. Mas não foi uma mentirinha pequenininha, não, foi uma mentira grande, que envolveu dinheiro, envolveu prejuízo, envolveu uma série de coisas, envolveu duas pessoas da mesma igreja. E durante um período da vida, a minha esposa, na hora do louvor, não sei, muitos de vocês devem conhecer aquele cântico que diz: somos corpo, né? Assim bem ajustado, total, uma família, eu preciso de ti. Que minha mulher simplesmente não conseguia cantar mais. Ela não conseguia cantar. Ela olhava aquela música e ela começava a chorar. Eu não consigo cantar isso. Ela olhava para as pessoas da igreja e elas falavam: eu não sei se eu confio desse jeito aí. Corpo, família, um só coração, preciso de ti, sei lá. Já fui traída e foi uma coisa horrível. E aí Deus, ele chega a ser irônico, né, na maneira dele agir. Amar é perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E Deus começou a trabalhar essa palavra no meu coração, no coração da minha esposa. Aí chegou o dia que não teve jeito. Eu lembro como se fosse hoje. Chegou o dia da minha esposa pegar o telefone e falou: eu preciso liberar perdão sobre essa pessoa. E foi um problema, né, cara? Foi, sabe aquele negócio? Uma semana de jejum e oração por um telefonema. E aí minha mulher ligou, não adiantou nada, o telefonema não bastou, teve que ver, face a face. Eu falei: ih, vai dar problema esse negócio. E fomos lá, né, governador. E aí sentou lá, e foi aquela conversa que não é agradável, não. Pedir perdão, perdoar, quando coisas ruins acontecem, não é bom, não é agradável, não. Mas meus irmãos e minhas irmãs, eu quero falar um exemplo de família, porque você acha que isso não acontece na família de um pastor? Você acha só porque eu sou pastor, tem um carro blindado espiritual que anda comigo? Não, pastor não sofre, pastor não passa por problema, pastor não fica doente, não tem isso não. Pastor é crente. Quando eu chegar lá no céu, aliás, eu vou ser cobrado duas vezes, como crente e como pastor. A responsabilidade é dobrada. Eu lembro a gente indo lá na casa da pessoa, e a minha esposa respirando fundo. A gente parou uns 2 quilômetros antes. Tá tudo bem? Vamos mesmo? É isso mesmo que você quer fazer? Tá certo disso? Vamos embora então. Aí fomos lá, sentamos, conversamos, e foi uma coisa complicada. Mas aquilo ali tirou do peso da minha mulher, da minha vida, da minha família, essa raiz de amargura, essa coisa que às vezes a gente vai convivendo com ela e acha, como o pastor Roberto falou muito bem aqui hoje de manhã, acha que a gente é capaz de controlar. Acha que a gente é bom o suficiente. Não, isso aí eu controlo, é meu pecadinho de estimação, é meu probleminha de estimação, deixa ele ali quietinho, não mexe não, é meu monstrinho. Perdão é estritamente necessário. E se você está aqui nessa noite e precisava ouvir essa palavra, porque às vezes a gente tem aquele crente de tabelinha, sabe? Seria bom que fulano estivesse aqui, né? Porque aí ele podia ouvir isso e me pedir perdão. Ou queria que fulano estivesse aqui hoje. Não, é para você mesmo ouvir isso hoje, para você fazer o caminho contrário. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Deus, a palavra é tão forte que nesse mesmo livro a gente falou sobre finanças hoje. A gente toma ceia aqui uma vez por mês. E meus irmãos, vocês que me conhecem um pouco melhor, sabem que eu não sou nem um pouco religioso. Essa cultura religiosa, aliás, ela tem destruído intimidade com Deus.
Eu fico muito preocupado, pelo contrário, quando pessoas vêm entregar oferta aqui no altar, quando pessoas vêm tomar a Santa Ceia, porque a minha Bíblia diz, eu espero que a tua também, é o seguinte, lá em Mateus capítulo 5, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão, olha só, não é você não, que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali a tua oferta antes de entregar, vai, reconcilia-te com teu irmão, primeiro, vem e apresenta a tua oferta. Não é nem bom falar muito sobre isso não, que se o pessoal levar isso a sério, é capaz de não ter um dia que eu mandar vir a oferta, que não tem ninguém para vir dar oferta, né? Não, mas tem que levar a sério, é verdade isso. É verdade. Tem gente dando oferta, tem gente tomando ceia e escondendo ali a falta de perdão, a falta de reconciliação. Eu não posso ser um pastor para falar coisas agradáveis e bonitinhas, para a igreja ficar no oba-oba, pula-pula, cantando uma musiquinha legal e não vivendo o real evangelho. Por isso que as cidades não estão mais sendo transformadas. Eu fico olhando, sabe, eu leio esses grandes homens, grandes momentos de avivamento. As pessoas hoje depositam as suas esperanças num pastor. Isso é injusto, isso é cruel. Não, se o meu pastor for bom, minha igreja é boa. Se o meu pastor tiver uma pregação boa, está tudo certo. Isso é cruel, isso é pecado. Porque a igreja do Senhor somos nós. E a igreja que vai transformar esse bairro, independe da vida do pastor Gustavo, é óbvio que ele não se isenta. O líder de uma igreja, ele tem uma responsabilidade muito grande, mas a igreja é responsável por evangelizar, por viver, por se reconciliar, por caminhar junto. E às vezes eu leio esses livros, eu vejo cidades sendo transformadas. Eu falo, às vezes isso deixou de acontecer porque as pessoas não se reconciliam mais, não pedem mais perdão, não perdoam mais, não estão mais a fim de viver o evangelho de verdade. E para terminar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação é qualquer coisa que vai te dar vontade de pecar. Mas o que é o pecado? Essa palavra é meio complicada, né? Que a gente coloca pecado em algumas ênfases e tira pecado de algumas outras. Pecado é simples. Eu vou te dar uma definição de pecado para você nunca mais esquecer. Qualquer coisa que te afasta de Deus é pecado. Acabou. Qualquer coisa que te afaste de Deus é pecado. Pecado não é falar palavrão, ou fazer sexo isso, ou fazer aquilo, ou aquilo outro. Não tem regrinha para dizer o que é, o que não é. Qualquer coisa que te afasta do Senhor Jesus é pecado. Então quando a gente ora e fala, Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, eu estou querendo dizer, o contrário é verdadeiro. Senhor, me aproxima de Ti, porque contigo eu só tenho bem. 1 João é claro quando diz Deus é luz, nele não há treva. Você não quer pecar? O próprio livro de 1 João, ele deixa a gente super tranquilo, porque ele fala assim, olha, quem fala que não tem pecado algum, está mentindo. Então já fica tranquilo aí, porque todos nós temos momentos na vida complicados, mas a Bíblia diz Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, significa dizer, Senhor, eu quero estar o mais perto de Ti possível, porque perto de você não tem tentação e não tem mal. Amém, Senhor Deus. Eu quero ler a Tua palavra, eu quero conhecer a Bíblia, eu não quero ser um teólogo da fé. Eu quero ser cristão, eu quero ser cristão fora daqui. Eu quero ser cristão num lugar onde não tem nenhum cristão. E eu não preciso botar uma blusa. Eu já contei essa história aqui. Uma vez adolescente é complicado, meus filhos não estão aqui. Na época de adolescente, aquele negócio de começa a querer namorar, começa a querer mostrar que é importante. Aí eu e meu primo, dois baixinhos, meu primo é mais baixo do que eu, fomos para uma cidade que a gente sempre ia. E aí aquela papo de menininha, não sei o que, tem que mostrar que é valente. Vamos, olha só, brincadeira de adolescente, vamos arrumar briga. Aí vai para um lugar para arrumar confusão. Brincadeira, nossa, vamos lá. Aí fomos para uma festa lá e o objetivo era arrumar briga. Eu falei, gente, que coisa louca, como é que eu já fiz isso? E aí você chega lá, e a gente vai lá, todo mundo lá preparado, e eu e meu primo igual piquinês, né? Sabe cachorro piquinês? Pequenininho, que late mais alto. Mas é pequenininho. E aí tinha um cara fortão assim. Eu vou ficar do lado daquele cara ali, porque quando vier a briga ele é mais forte que eu, pelo menos ele me defende, né?
E na hora que o pessoal viu que a briga ia começar mesmo a acontecer, aí vem esse cara fortão, tá com a jaqueta preta assim, ele abre a jaqueta assim, a briga é comigo mesmo. Aí abre a jaqueta assim, tava com uma blusa por baixo que assim, paz só em Jesus. E foi o primeiro a correr pra briga. Aí tá cheio de crente de adesivo de carro. É perigoso, sabia? Botar um adesivo no teu carro, tu mete um adesivo no teu carro, um peixinho, Jesus te ama. Aí o cara vai e bate no teu carro, quero ver o peixinho, vai lembrar que tem aquele adesivo ali? Aí tu sai e xinga a avó dele. Aí ele, mas e aquele adesivo ali? Tem crente de adesivo, crente de camisa, e tem crente de verdade, que não tem adesivo, não tem camisa, mas é cheio do Espírito Santo de Deus, e aonde está, passa, tem reconciliação, tem vida, tem mudança. Esse é o tipo de crente que eu gostaria de ter aqui na igreja. Não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Significa dizer, Pai, eu quero estar perto de Ti, porque tudo que me afasta de Ti é pecado. Então quanto mais perto de Ti eu tiver, menos pecado eu vou ter. E o fim da história eu não preciso falar, porque eu tenho que falar todos os domingos aqui, quase, né? Meu versículo preferido da Bíblia é Romanos 11:36, por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, pois Teu é o reino, Tua glória, Teu é o poder, pelos séculos dos séculos, amém. Meus irmãos, essa igreja aqui não tem dono. Essa igreja aqui não é do pastor Gustavo, essa igreja aqui não é do bispo da igreja metodista, essa igreja aqui não é sua, essa igreja aqui é uma possibilidade que Deus te deu de resplandecer a glória do Senhor nesse lugar. Amém, Jesus. E é dessa maneira que esse bairro vai ser transformado. Sem título, sem reconhecimento, sem plaquinha, sem crachá com o teu nome falando que você é responsável por isso. Não precisa. Essa igreja aqui vai te dar cada vez mais a possibilidade de ser um anônimo do reino. E cheio do Espírito Santo de Deus. Sem culto disso ou culto daquilo, para lembrar, favorecer um ou favorecer outro, mas para sempre falar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, porque a Ele pois a glória eternamente. Vocês sabem o quanto eu sou zeloso com isso, meus irmãos? Eu tenho muita preocupação em ficar dando anúncio em culto, ficar falando de um, de outro. Eu sei que a gente tem que dar honra a quem honra, mas o culto é para o Senhor Jesus. É um momento tão pequeno que nós temos aqui, coletivo, que quanto mais a gente puder exaltar o nome do Senhor, melhor. Quanto mais a gente puder se esconder atrás da cruz, esquecer do pastor Gustavo, disso ou daquilo, dos cânones ou disso, e falar, Jesus, você é o centro dessa igreja, melhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar você a viver essa igreja. Como nós falamos semana passada e hoje, uma igreja que ora o Pai Nosso não como uma reza, mas uma igreja que entende cada palavra dessa oração. E eu gastei mais tempo de propósito, porque eu sei que a falta de perdão, a falta de reconciliação tem destruído pessoas, famílias. E eu queria convidar você a terminar a escuta em oração, é óbvio. Óbvio. Porque essa pregação não é para o teu primo que tem alguma coisa contra ti. Mas a Bíblia diz que se alguém tem alguma coisa contra você, é você que vai. E é difícil isso. É muito difícil. É muito difícil liberar perdão. É muito difícil. Pastor, você não sabe como é que é a minha vida. Você está falando isso aí porque a tua vida é tranquila. Vem ver a minha para você ver. E eu não sei mesmo. Mas eu conheço alguém que sabe. Eu conheço alguém que me diz que antes que a palavra chegue na tua boca, ele já conhece essa palavra. Esse alguém tem um nome, esse nome é Jesus. Eu queria convidar você a orar nessa noite. A terminar essas duas mensagens aí de oração pelo Pai Nosso, não como uma reza, mas como algo, porque se foi a oração que Jesus ensinou pra gente, e ele não ensinou pra gente decorar e ficar falando aquilo ali, ensinou pra gente viver aquele negócio. Se foi a oração que ele ensinou para você viver, tem coisa importante nela. Eu queria orar com você e por você, porque eu me incluo nesse momento. Eu tenho um monte de gente na minha cabeça que eu preciso ir falar, me reconciliar. É interessante como Deus faz as coisas. Eu morei 6 anos na França. E durante esses 6 anos nós tivemos um ministério muito glorioso.
E durante esses 6 anos, nós tivemos um único problema com uma pessoa específica, que me deixou muito triste, muito frustrado, muito decepcionado. E aí, uma semana antes de ir embora de Paris, tudo bem, Deus começa a martelar no meu coração a reconciliação. E eu não achei essa pessoa. Eu consegui falar por telefone e vim para o Brasil. E o troço ficou aqui, ó, remoendo. Agora, no mês de setembro, vou estar lá. Já está organizado para a gente se reconciliar. Porque não pode, gente, vocês não podem deixar isso crescer. Só gera problema. E é impressionante, nós saímos de lá com coisas tão boas. E talvez, se eu chegasse para algum amigo meu lá e falasse o que aconteceu, eu falasse, é só isso. Mas é tudo isso. Quanto mais a gente varre raízes de amargura, melhor. Porque a gente não deixa nada crescer. Eu queria convidar você a vir aqui no altar, colocar nomes de pessoas, colocar situações, falta de perdão, pessoas para quem você tem que pedir perdão, pessoas que você tem que perdoar, situações onde você foi colocado e que você enxerga que você pode dar uma palavra de reconciliação ali, mas que nunca teve jeito, nunca teve tato, eu acho que não, vai piorar. A palavra de Deus, ela não é para ontem, ela não é para a gente ficar lendo um Jesus que morreu há 2000 anos, ela é para agora, é para você sair dali e ficar agora com a cabeça e viver. Para isso que serve a palavra de Deus. Então eu queria convidar você, com tudo que você está vivendo agora, problemas, qualidades, a vir ao altar nessa noite e falar, Senhor, essa pessoa aqui, ó, eu preciso me reconciliar com ela. Como é que eu vou fazer? Preciso perdoar, preciso pedir perdão. Ou então, Senhor, eu tenho essa situação aqui no trabalho, ó. Ninguém resolve esse pepino aqui, ó. Mas talvez você esteja me falando hoje que eu tenho uma palavra de reconciliação ali naquele. Eu nunca pensei nisso. Eu queria convidar você a vir ao altar agora. Vamos fazer isso, sai do seu lugar. Venha ao altar. É noite de reconciliação. Reconciliação de pais com filhos, reconciliação de primos, reconciliação de esposas, reconciliação de chefes com empregados, reconciliação de projetos. Essa não é a palavra do pastor Gustavo, essa é a palavra de Deus, isso é o melhor de tudo. São fundamentos que nós estamos lançando na nossa igreja durante esse ano, para que a nossa igreja cresça de uma forma saudável, para que no meio da construção a gente não precise derrubar, vamos ter que derrubar tudo de novo, porque o fundamento está ruim. Palavras de reconciliação. Então eu queria que você orasse nesse momento. Você conhece a tua vida mais do que ninguém, só não conhece mais do que Deus. Então eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor agora. Comece a orar, comece a colocar nomes, comece a colocar situações. Comece a orar enquanto nós vamos ministrar um cântico, depois eu vou estar orando por você. Gerar vasos novos nessa noite. Um vaso que passa nas mãos do oleiro, que é renovado, restaurado e é feito de novo. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui como tua igreja. O ministério que tu tens para nós, o serviço que tu tens para nós aqui na terra,
É um serviço de reconciliação. Existem situações entre amigos, entre amigas, entre maridos, entre mulheres, entre filhos, entre pais, entre primos, que precisam de reconciliação. E a tua palavra ela é tão clara, porque isso é tão importante. Oh Deus, você nos ensinou a orar no Pai Nosso, Senhor, essa oração tão linda, dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Talvez nós tenhamos devedores, mas nós precisamos ter a ousadia, a coragem de perdoar, de se reconciliar. Isso vai gerar fundamentos tão sólidos para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa caminhada. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que tu, Senhor, fales no coração dessas pessoas de uma maneira que ninguém mais pode falar. Nesse momento, que elas se incomodem, a ponto de, antes mesmo de vir tomar ceia na igreja, antes mesmo de vir dar oferta na igreja, lembrar de alguém, lembrar de uma situação que precisa de reconciliação. Isso transforma uma vida, Senhor. Isso transforma uma cidade. Isso transforma uma família. Oh Deus, que tu possa gerar reconciliação nessa noite. Perdão, pedido de perdão, liberação de perdão, recomeço. Oh Deus, essa é a palavra que tu tens para nós. Uma igreja de joelhos. É uma igreja que está sem orgulho, que deixa o orgulho de lado e fala: Senhor, perdoa as minhas dívidas, porque eu tenho perdoado os meus devedores. Vem agora, Senhor, em nome de Jesus, gerar perdão entre pais, filhos, primos, primas, amigos, amigas, funcionários, patrões. Oh Deus, vem nesse momento, Pai, gerar disponibilidade para perdoar, gerar ousadia, Senhor. O perdão ser uma atitude. Oh Deus, coloca isso no coração dessas pessoas, que elas saiam daqui sabendo que o perdoar é uma atitude, não é apenas o sentimento, Senhor. Que elas saiam daqui dispostas a perdoar, dispostas a pedir perdão, mesmo que o coração diga o contrário. Mas a tua palavra diz que o nosso coração é enganoso. Por isso, Senhor, que haja reconciliação, reconciliação através dos teus filhos e das tuas filhas. Oh Deus, livra-nos do mal. Pai, não nos deixe cair em tentação, porque a tentação nos afasta de Ti. A tentação, Senhor, nos coloca longe de Ti. Isso é pecado. Pecado é estar longe de você e perder o melhor da festa. Pecado é perder o melhor, Senhor, que é a Tua presença, que é a Tua luz, que é a Tua alegria, é a Tua felicidade. Deus, em nome de Jesus, que a gente possa ser livre do mal, ser livre de tentação, estando perto de Ti. Pai, cuida de nós, Senhor Jesus, cuida da nossa igreja. Oh Deus, muito obrigado pelo crescimento que nós estamos vendo em todos os níveis. Oh Deus, mas nós não queremos apenas um crescimento numérico, queremos ser um crescimento espiritual, que vai, Senhor, como uma raiz desse bairro, oh Deus, e vai gerar vida, e vai gerar, Senhor, água, oh Deus, e vai levar, Senhor, o Teu Espírito para lugares onde igrejas não entram, onde pessoas, Senhor, religiosas não entram, mas através da unidade, do amor, da reconciliação dessa igreja, nós vamos ver transformação nesse bairro. Oh Deus, uma igreja que perdoa, uma igreja que pede perdão, que não tem dificuldade com isso. Oh Deus, essa é a palavra para nós nessa noite, Senhor. Uma igreja de joelhos, é uma igreja que vence o mal, é uma igreja que tem vencido o mal, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.